Olá, estou tentando retomar aqui, depois de um longo período sem gravar vídeos para o YouTube, né, e para o meu canal, né, mas estou aqui de volta para comentar alguns fatos recentes, né, dos últimos acontecimentos aí, referentes ao que está acontecendo no país, né, da CPI da Covid, e as ações ou a falta delas, né, do governo federal. Eu sei que está todo mundo batendo nessa tecla, né, no mundo de hoje, mas enfim, é preciso continuarmos batendo porque a coisa não se resolveu e todos nós sabemos que há um risco enorme aí de uma terceira onda, né? E eu já explico um pouco isso para vocês. Bom, esse é o canal, né? Meu nome é Aparecido Francisco dos Reis, eu sou sociólogo, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e convido vocês a assistirem, se inscreverem, comentarem e, enfim, dialogar com a gente sobre o assunto. Mas o que eu quero falar hoje, né, aqui nesse vídeo, não é nada tão complicado assim. Nós estamos num contexto que é o contexto de que está havendo uma CPI sobre a pandemia, né, no Senado Federal, que só foi instalada, todo mundo já sabe, né, foi amplamente noticiado pelos jornais do país, por ordem de um ministro, Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, a depender dos parlamentares, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado Federal, não haveria qualquer tipo de investigação sobre Bolsonaro e as suas ações com relação ao combate à pandemia. Todos nós sabemos, também pela imprensa, pelos jornais, pelo consórcio, né, de informações que nós temos, né, já passando de 450 mil mortos, né, pelo vírus SARS-CoV-2, né, pela pandemia. E já estamos aí em outras variantes, né? A ação do governo, ela tem sido sempre no sentido de aumentar, né, os impactos da pandemia na sociedade, seja pela ausência de políticas públicas, subfinanciamento do SUS, todo mundo já sabe, pela não compra de vacinas, pela insistência em medicamentos sem nenhum efeito, né, a não ser efeitos colaterais. Mas é isso que os estudiosos hoje chamam de necropolítica, um termo criado, né, pelo senegalês Achille Mbembe, que é a forma de gestão da morte, né, adotada por muitos governos no mundo, né? Durante muito tempo a gente teve, né, sobretudo na época do chamado Estado de Bem-Estar Social e o financiamento de políticas públicas, principalmente na área de saúde, nós chamávamos isso de biopoder, né, que foi um termo cunhado aí pelo Michel Foucault, né, que era a gestão da vida, né, a gestão da vida, com todas as críticas que o termo biopoder, que é o exercício que o exercício do biopoder pelos estados nacionais possam receber e recebe muitas críticas, né, o exercício do biopoder, sobretudo pelos esquemas de vigilância e repressão, né, e a violência, né, das prisões, por exemplo, mas o governo Bolsonaro se identifica com uma necropolítica, né, que não é a gestão da vida, não é o Estado preocupado em gerir a vida desde o nascimento até a morte, né, com políticas de como controlar doenças, de como evitar doenças, né, a proliferação de endemias, epidemias ou pandemias. A opção clara do governo de extrema-direita, né, conservadora de Bolsonaro, é pela necropolítica, que não é a gestão da vida. Como o termo sugere, né, é a gestão da morte. Existe uma clara opção pela morte nesse governo e a gente vem falando disso desde o início da pandemia, né? O Bolsonaro, ele não apenas aumentou, né, o subfinanciamento do SUS, como também, né, fez questão de não investir, né, maciçamente na geração de empregos e nem na geração de renda para os trabalhadores, né? Então ele expôs e continua expondo, né,
esses trabalhadores, essa grande massa de trabalhadores, não apenas ao trabalho precário, mas a uma situação precária, né, para continuar trabalhando, né, para continuar sobrevivendo. Aqueles que ainda não perderam o emprego, ou as empresas que não faliram, né, sobretudo as pequenas empresas, porque também não houve, né, vamos dizer, uma política, né, de subsídios do governo federal para essas pequenas empresas. Então houve uma clara opção pelo financiamento dos bancos, né, por salvar grandes empresas, e isso inclusive aparece naquelas declarações do Guedes, naquela famigerada reunião de 22 de abril de 2020, né? Então não houve, vamos dizer assim, um esforço do governo para salvar as pequenas e médias empresas, e que são as que mais empregam, e para salvar o emprego de milhões de brasileiros, né? Além do mais, o auxílio emergencial proposto por ele no primeiro momento e aumentado pelo Congresso Nacional não foi suficiente, não é suficiente para garantir o sustento de uma família de 4 pessoas, né? Eu pergunto aqui quem é que vive com R$600, né? E agora o segundo auxílio que foi aprovado é menor ainda, 150, no máximo R$250, né? E em poucas parcelas, inclusive, você não vai receber isso por muito tempo. Então a gente tem a fome, né, instaurada, né, o que torna essa população brasileira ainda mais fragilizada e mais vulnerável ao vírus. Acumula-se a isso justamente a ausência de políticas públicas de saúde, né, de combate à pandemia, né, de isolamento social, que ele faz uma crítica constante ao isolamento social, ao não uso de máscaras e também à não compra de vacina, que ele se recusou a comprar inúmeras vezes, como tem sido denunciado não só pela imprensa, mas também tem aparecido, né, na CPI. Ontem, né, dia 23 de maio de 2021, ele fez uma motociata, sei lá que possa chamar isso, no Rio de Janeiro, né? Daquelas motos para demonstrar que ele ainda tem apoio popular. O apoio popular de Bolsonaro hoje está reduzido a uma parcela pequena da população, basicamente formada por uma classe média branca, né, vamos deixar bem claro isso, né, religiosos mais conservadores, ligados sobretudo ao neopentecostalismo, a essas vertentes, né. Dá para ver pelas fotos da motociata, né, as motos caríssimas, né, Harley Davidson, BMW e outras, que pobres trabalhadores como entregadores de aplicativo não usam, né, porque eles usam essas motinhas mesmo aí, Fan 125 ou 150 cilindradas, né, as motinhas de quem trabalha, de quem passa o dia em cima de uma moto fazendo entrega, né, seja de comida ou de outras coisas qualquer, né. Então Bolsonaro ainda tem esse apoio nessa classe média, bem abastada, bem enriquecida, e que odeia pobre. A verdade é essa, e que odeia pobre, né? Então, assim, ninguém está incomodado com essa parcela significativa da população brasileira que está morrendo. Só que essa parcela que está morrendo é uma parcela pobre e preta, né? Os dados, né, que indicam quem mais é atingido pela pandemia, eles são principalmente das populações mais pobres, né? Das populações trabalhadoras e das populações idosas. São as pessoas que estão em uma situação maior de vulnerabilidade social e que não estão sendo protegidas pelo Estado. Então ele cria essas carreatas, passeatas, justamente ou uma série de outros temas, né, que ele coloca em pauta para fugir da responsabilidade, né? O cara que já está há 2 anos e meio no poder e que não governou em nada, não fez nada para salvar a população brasileira, né? Ele afundou mais ainda o país. Hoje nós temos um país com uma atividade econômica insignificante, uma pobreza maior, 20 milhões de pessoas passando fome, milhões de desempregados, milhões de trabalhadores em situação informal, e ele está passeando de moto. Ele quer criar aquilo que o César Maia, né, um político tradicional do Rio de Janeiro, pai do Rodrigo Maia, chamava de factoide, que é: falem mal, mas falem de mim. Ele quer continuar, logicamente, na mídia. O Bolsonaro não tem nada de positivo para mostrar do governo dele. O governo dele é um festival de pontos negativos, né, de coisas ruins para todos os brasileiros, e nós já sabemos disso, né? Ele não tem como negar.
Então ele tem que desviar o assunto criando, né, essas fantasias, né, e que muita gente embarca, evidentemente, infelizmente ainda, que deveria raciocinar um pouquinho e ver que isso é uma forma que o Bolsonaro está tentando fazer de chamar a atenção para si, para ainda manter o protagonismo como ele tinha na eleição de 2018. Ele está em plena campanha para a reeleição de 2022. Então a forma dele manter esse protagonismo é criando esses factoides políticos com a finalidade de que tanto a direita, quanto a esquerda, quanto os meios de comunicação falem dele, né? Como eu estou aqui falando. Mas o que eu estou querendo mostrar é que justamente devemos ignorar esses factoides, né? Porque é isso que ele deseja. Claro que como sociólogo eu devo analisar as coisas, né? Os acontecimentos e dar ali o meu ponto de vista, né? Quer dizer, então, na verdade, a melhor alternativa nesse momento, do ponto de vista político, é ignorar esses factoides. A gente sabe que ele não tem mais apoio dentro do Congresso Nacional, que esse apoio dentro do Congresso Nacional que ele ainda mantém é um apoio comprado, né, pelos milhões, né, que ele distribuiu a deputados, né. Nas Forças Armadas, as Forças Armadas estão envergonhadas, né, e não apoiam de jeito nenhum um golpe de Estado que ele queria encampar, né, como foi feito em março, abril deste ano. Então, assim, não há um clima para que ele possa dar um autogolpe, embora todo mundo saiba que ele deseja isso firmemente, mas as Forças Armadas não estão dispostas a entrar nessa aventura perigosa de Bolsonaro. E ontem o ato com aquele general que foi ministro da Saúde, aquele desastre, né, aquele pesadelo, sem máscara, todo mundo sem máscara no Rio de Janeiro, fazendo aglomeração, aumentando os casos de Covid, né, de contaminação, deixou, né, vamos dizer assim, a cúpula das Forças Armadas bastante preocupada, né, e que parece que ia sair hoje no Diário Oficial a colocação de Pazuello da reserva. Não sei que jogada política é essa, mas saberemos nos próximos dias, né, o que se pretende, né? Mas as Forças Armadas parece que não estavam afim, né, e não estão afim de dar cobertura ou apoio a esses atos insanos do presidente da República, que precisa, né, ser deposto urgentemente para o bem do país, né? Então, como ele não estava falando justamente do protagonismo dele, como ele não tem mais protagonismo no sentido, quer dizer, o governo dele não tem nada de positivo para mostrar, só coisas negativas, então ele fica organizando ou falando essas bobagens todas, como fez no Maranhão, né, ou como fez domingo no Rio de Janeiro. Então é preciso que, como disse o governador Flávio Dino, né, do Maranhão, a gente não tem tempo para molecagem. O Brasil não tem tempo para as molecagens da família Bolsonaro. A gente está numa situação periclitante, com pires na mão, né, em termos de saúde, em termos de alimentação, em termos de trabalho, né, em termos de emprego. A gente está com pires na mão, em todas as dimensões daquilo que a gente depende do serviço público. Esse governo não está nem aí para nós. Então, o jeito é que a gente cuide da gente mesmo, né? Logicamente, em primeiro lugar, né, a gente cuida da gente mesmo, mas nós precisamos tomar o país em nossas mãos, tirar o país da mão desses fanfarrões da extrema-direita, conservadora, racista e imprestável que governa esse país. Obrigado.